Pode vir nessa, chegando em mais um episódio aqui no nosso canal. Faz o seguinte, ativa o sininho para você receber notificações de quando a gente traz aí um novo conteúdo, se inscreve no canal e agora a gente vai começar. E você pode vir nessa. O meu entrevistado de hoje é o Domingos Nini de Oliveira, que é engenheiro de formação, mas tem uma história, ele já passou pela política, já fez tanta coisa, gente. Hoje ele vai abrir o coração aqui pra gente. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Domingos. Tudo bem, Domingos? Que prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço e é uma satisfação conversar com você. E mostra que nós somos todos locais aqui, né? É verdade. O Domingos, ele transita para o Santos, Praia Grande, tem uma história muito importante também na política de Praia Grande, que a gente vai contar tudo já já. Bom, queria que você começasse me contando como é que começou a sua história com a construção civil. Em que momento, assim, você decidiu, vou fazer engenharia e vou seguir a construção civil? Eu acho que quando eu decidi, eu devia ter uns 5 anos, Vanessa. É mesmo? Porque meu pai imigrou, português, imigrou em 1950 aqui para o Brasil. E diferente de muitos que começaram, ele começou já com uma construtora. Porque ele veio cobrar uma dívida que o meu avô tinha com um parente aqui. E falou, olha, se você conseguir cobrar, é seu esse dinheiro. E ele veio, e o primo não tinha como pagar, mas tinha a maior construtora de Santos em 1950, e meu pai ficou sócio dela. Olha só, então, qual era a construtora a tradição, construtora Itaju. Itaju, ela construiu, assim, para quem lembra, por exemplo, o Lourdes Ortiz, o colégio, foi a construtora Itaju que fez. No Canal 1 tem uma outra escola infantil lá, foi ela também. Que bacana, então, tem um pouco da história da construtora, então, aqui na região. E meu pai desbravou a que hoje é sucesso, a Ponta da Praia, a Dino Bueno, e ali aqueles arredores que ainda eram muito primitivos, os predinhos de 2 andares, 3 andares lá, tem vários dele. Que bacana. Então ele entrou por acaso aí no setor da construção civil, e aí você falou de 5 anos, por quê? Porque aí com 5 anos... Com 5 anos eu já vivia isso, né? Já começou a ter contato ali com aquele dia a dia do seu pai. Já vivia em corporação, então quando perguntavam o que você vai ser, engenheiro, ó. Não teve nem opção, né? Foi assim, mas foi por gosto. E foi muito interessante. Comecei a trabalhar muito cedo. Sim, com seu pai. Com meu pai. E interessante isso, quem é da Baixada vai lembrar que teve um grande surto de desenvolvimento, construção da primeira pista da Imigrantes, e ao mesmo tempo a expansão da Cosipa, nossa afinada Cosipa, né? Sim. E na época os bons mestres de obra e encarregados eram todos espanhóis e portugueses, e meu pai tinha um encarregado espanhol e um mestre de obra português junto com ele. E, na verdade, nessa época, não teve para ninguém. As ofertas da Camargo Correia, Setenco, que tinha tudo, levaram e meu pai não tinha como oferecer o mesmo salário. E aí eu, com 14 anos, fazendo técnico em edificações no Escolástica Rosa. Olha, você já fazia, então, curso. Aí eu peguei, ele falou, muda do dia para a noite que você vai tocar obra. E eu fui com 14 anos tocar obra. Olha, que bacana. Então isso está no sangue. Aí depois foi fazer a faculdade, mas já sabia tudo que estava aprendendo ali na teoria, A faculdade foi assim... A prática que ensinou, né? A prática já tinha, inclusive. E Santos é tão... todo mundo tão junto, que os meus professores, na verdade, já me conheciam do mercado imobiliário. Então, o Franco Pagani era meu professor, mas eu conhecia da Arena. Claro. Então, o Valdir, o Ricardo, já tinham empresas de projeto, também já conhecia, já eram nossos fornecedores e eram ao mesmo tempo professores da faculdade, né? Então... Certo. E aí você continuou, então, com a construtora do seu pai, você acabou ali assumindo, né? Sim. E ali continuou, mas sempre construindo em Santos, até então. Não, construindo em Santos até 64. Tá. 64 na Revolução, ali hoje é uma rua muito importante, né? A Pirajá da Silva, em frente do Corpore, né? Mas aqueles prédios ali também foram todos meu pai, até 64. E aí Pirajá da Silva ali, para quem não sabe, é a lateral ali do Praia Mar, né? Do shopping. E aí foi que recebeu como parte de pagamento um terreno na longínqua Praia Grande, né? E aí, como na época
tem o terreno lá, que o que eu vou fazer com o terreno, não valia muito para vender, resolveu aprovar um projeto, que ainda era na Prefeitura de São Vicente, não era emancipada a Praia Grande. Ah, olha só. E aí foi o primeiro prédio e nunca mais voltou para o Mercado de Santos. Olha só. Então, E aí você acabou ficando, então, mais na parte de Praia Grande, foi onde você entrou lá na cidade para realmente começar a construir lá. Isso foi em que ano, mais ou menos, Domingos? Eu comecei em 74, construindo um prédio, já tocando o prédio, porque tinha mais um detalhe, meu pai tinha a construtora, mas ele era funcionário da Santa Casa de Santos. Então, porque para quem não sabe, a Santa Casa de Santos naquela época era a maior imobiliária da Baixada, porque existia muitos terrenos, a Santa Casa construía tudo não para venda, mas para locação, para aluguel, e o meu pai é que tomava conta dessa construtora Santa Casa, né, vamos dizer assim. Olha só. E aí quando perdeu os bons mestres dele, ele falou, quero sair, mas daí o provedor da época não deixou. Não teve opção de sair, né? Mas é isso. Então hoje sou santista, fiz a faculdade de Santa Cecília, logo no começo, estava começando a faculdade. Sim. Então tinha uma proximidade muito grande ali com o Milton Teixeira ainda, o Marcelo. O Marcelo, são 4 anos mais novos, mas ele vivia lá levando canelada nossa, jogando futebol, né? Então, aquele mais novinho que apanha no futebol, né? Então isso... Hoje a gente acaba vendo como que a cidade cresce, como todo mundo, e no fundo, mas é uma grande província. Né? Ah, sem dúvida. E como que você entrou na área política? Isso é que eu queria saber, como é que foi essa história, como é que você migrou aí de toda essa parte da construção civil e foi parar na política, Domingos? Eu digo que eu fui um político, tenho um diploma na minha sala da Justiça Eleitoral, diplomado, mas também eu fui um político que nunca fiz uma campanha, porque o pai do Mourão, o seu Diamantino, ele tinha um depósito de material de construção, e meu pai construtor, então era um fornecedor. Eram amigos, né? Eram amigos, portugueses, além disso, tudo amigos. Sim, sim. E o Alberto Mourão, que às vezes eu demorei a acostumar a chamar de Mourão, né? Porque eu sempre chamava de Alberto. E o Alberto Mourão fazia a faculdade de Direito, e auxiliava, inclusive, meu pai chamava ele para fazer as assembleias de condomínio. Então, na verdade, nós tínhamos uma ligação muito próxima lá antes do Mourão ser candidato a vereador a primeira vez. Olha só. E aí, então, tinha muita ligação. E quando o Mourão resolveu ser candidato a prefeito, depois de ser vice do Dozinho, tudo, sim, praticamente nós conversávamos muito, nós tínhamos uma ligação muito grande, e ele estava à procura de um vice. E aí eu fiz uma sugestão, que o Ricardo Yamauchi, eu sabia que tinha pretensões políticas, daí o Mourão, poxa, mas eu não conheço o Ricardo, como que eu vou fazer? Vou chamar aqui, quer ser meu vice, assim, sem ligação? Seja por isso, eu te apresento. Daí eu fui o cupido. Então foi isso, inclusive na minha sala lá, no escritório, que eu convidei o Yamauchi para vir lá tomar um café, e muito por acaso, o Mourão chegou lá na mesma hora, vou te apresentar aqui o Yamauchi, o Mourão. Então assim, e as coisas acontecem, as boas coisas acontecem assim, informalmente, entre amigos, né? Então, e na hora certa, né? Eu só queria indicar. Daí você perguntou, como que eu entrei? Né? Tô esperando chegar lá, vamos saber. Até então ele só indicou, né? Só fez o trabalho de cupido ali. Mas quando ele ganhou a eleição, hoje a memória, quando a gente vê, encerra as urnas às 17, às 18 já tem o eleito, mas né? Antes não, né? Naquela época, era ali no clube de Praia São Paulo, foram 3 dias contando. Show, né? E o Mourão, quando saiu do clube lá com a Vitorioso, muito apertado na época, e ele saiu, o primeiro lugar que ele foi lá no meu escritório. Vim aqui agora te convidar para ser secretário. Pronto. Daí eu falei, não, Mourão, nós te ajudamos, somos amigos, mas me deixa fora disso. Me inclui fora dessa. Mas como ele é convincente, insiste, foi, daí eu fiz um compromisso com ele que eu ficaria 2 anos na prefeitura. Secretaria de Obras. Não, Secretaria de Planejamento. De Planejamento. E inicialmente,
era para ser Secretaria de Obras, mas daí eu falei, não, de obras eu sou muito chato, muito detalhista. Não vai dar certo. Vou te criar problema político. Então, daí ele falou, mas e quem põe obras? Eu tenho que indicar também. Daí foi que eu lembrei da Raquel, que nós tínhamos nos formado junto na faculdade. E a Raquel seguiu, está até hoje lá. Então, foi essa história. E aí você entrou, ficou 2 anos só mesmo? Com 2 anos tem um fato que eu cumpri e levei a minha pedido de exoneração com 2 anos. Mas ele, eu sempre falo para ele picotou o meu pedido de exoneração. Não deixou. Não deixou, daí eu continuei os 4 anos. Ai, não teve jeito. E aí, pior ainda. E aí eu queria cumprir os 4 anos, ele inventou... Ele se reelegeu, né? Não época reeleição na época. Não. Daí ele inventou que eu devia ser vice do Ricardo Yamauchi. E aí foi que eu entrei na política verdadeiramente. Aí não teve jeito. Porque enquanto eu era secretário, um executivo. E o executivo, vou te dizer uma coisa, de uma grande empresa. Exatamente. E às vezes, e eu tenho a minha convivência, meu DNA é com o empresariado, enxerga muito diferente quem está dentro do poder público. É outra visão. Então eu tive Mas é uma credibilidade também, eu acredito, sabe? Isso... Que tem o empresário, quando o empresário entra na política, eu acho que leva um pouco de credibilidade também, que é importante. Mas você vê como que acontece. Eu, secretário municipal de planejamento, e a Praia Grande teve uma mudança nessa época. Nós temos que, eu lembro boom, né? Foi bem essa época que um crescimento assim absurdo. E estava nessa época o governador era o Fleury. Sim. E estava se inaugurando o emissário submarino. E a empresa que fez o projeto ainda era uma empresa de engenharia do Brasil Grande, que era aquelas Hidroservice, Hidroconsult, Ingevix. Então são empresas de projeto enormes, que era a engenharia do Brasil era forte. E por eles estarem fazendo projeto para a Sabesp na Praia Grande, eles foram visitar por educação a prefeitura. E aí chegou lá aquele engenheiro tipo coronel, assim, dessas grandes empresas, da Hidroconsult, o José Augusto, chegou, eu vim falar com o secretário, e ele na minha frente, a secretária me colocou na mesa, não, mas eu vim falar com o secretário. Sim. Bom, senhor José Augusto, espera um pouquinho, vamos conversando aqui, pode ser que o secretário chegue. E ele, incomodado de ver um menino ali na... Olha só! aí virou fã, porque daí nós acabamos contratando eles, fizeram bons serviços, e eu cada vez relembro até hoje, por exemplo, o plano de macrodenagem, que virou moda em tudo que é cidade. Nós lá em 94, lá atrás, né? Contratamos com a Hidroconsult um plano de macrodenagem para a cidade. E é com orgulho que as obras traçadas lá naquela época ainda não estão todas concluídas. Ainda tem canais sendo abertos que foram traçados lá naquela época no planejamento. Gestão, né? Então é isso que traz esse detalhe, seja no poder público, seja no mercado imobiliário, tem que ser curioso, né? Tem que buscar, tem que estar sempre antenado. Exatamente, né? E qual que foi o principal desafio que você enfrentou enquanto vice-prefeito, né? Porque até então você estava como secretário, mas no seu meio ali, né? Você estava na construção civil, você entendia do que você estava lidando ali. Passou para vice-prefeito, qual foi o principal desafio o microfone. Que você teve? Para falar com a imprensa? Nossa, eu lembro naquela... E hoje fala tão bem, né, gente? Até nem parece. Eu lembro o primeiro comício, porque naquela época ainda era os showmícios, né? Então, tinha showmício às quintas, sextas, sábado e domingo. E a campanha não era tão curtinha como hoje, a campanha começava em abril. Longa, então, né? Era exaustivo, e a primeira vez que eu cheguei de subir no primeiro showmício, como era o primeiro, foi bem convidado, devia ter umas 20 mil pessoas. Meu Deus. Eu estou acostumado a falar com reuniões de técnicas de 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas. Me vejo em frente de 20 mil pessoas. E aí, na hora que me veio aquele negócio, o que eu falo? Se eu for falar o que eu sou, de forma técnica, eu vou ser um ET. Ninguém vai entender o que eu estou falando. Se eu falar uma coisa muito leve assim, quem foi lá e que me conhecia vai falar, poxa, não conheço, não é ele. Então, foi assim tão difícil,
Mas eu me saí bem, porque eu peguei e falei, olha, eu vim falar a verdade aqui, eu vim aqui, ninguém me conhece, eu estou na prefeitura há 4 anos, a construtora aqui desde 64, e estou me apresentando. Estou aqui junto com o Yamauchi e Que foi bacana. assim, e deu certo no primeiro, porque falei pouco, mas eu falei o que era. Sim, essa humildade e transparência e aí também, acabou né? indo e foi até o último comício. Ai, que bacana. E aí eu falo, não fiz campanha, porque foi uma campanha, a aprovação do Mourão era alta, Sim. nós fomos eleitos com 90% dos votos, né? Então, isso foi... E aí, como é que foi a conversa com o Mourão, assim, quando você... Seu padrinho na política, né? Ele que te colocou lá, meio amarra, né? E a confusão é grande. Né? Confusão, porque eu tinha um outro amigo, que eu, como te falei, morava na ponta da praia. Sim. E tinha uma outra pessoa ilustre que morava na ponta da praia, que era o Mário Covas. Sim. Então nós éramos quase que vizinhos ali na Guaiaó, 1º de Maio, Guaibê. Então, na verdade, você tinha amizade com já ele. tinha conhecimento. Sim. E quando eu era vice-prefeito pelo PSDB e ele governador. Então, ele não... E na época o Yamauchi era prefeito. Sim. E o Mourão deputado federal pelo PMDB. Você não imagina a pressão que eu devia sair candidato pelo PSDB e o Mourão querendo voltar de Brasília a ser candidato. Como que podia ser o... E aí eu tive que levar até o último dia e não fiz minha inscrição para a candidatura. Engenharias da política, né? Então, o que rola por trás. Olha mas só. se eu falo antes, a equipe do PSDB e a Zolaí Cobra, que era a presidente na época, ia inventar um outro nome. Né? E daí tem a fama até hoje que eu e o Mourão somos brigados, né? Mas não são, né? Fala com tanto carinho dele, né? Isso é impossível, né? Mas é isso daí. Ai, que bacana. E como que nasceu a Incopral? Isso que eu queria saber. É uma incorporadora. É uma incorporadora. E nasceu depois de toda essa história. Porque a empresa tradicional, ela é Compral, bem conhecida na Praia Grande. Sim. Só que veio o mundo moderno, veio o mundo das parcerias. E aí daí a Compral construiu, nós tínhamos muitos terrenos, ainda temos na Praia Grande, e daí fizemos parcerias com outras empresas. Então, a Praia Grande Construtora, nós fizemos um empreendimento e aparecia, a Compral participava da sociedade de propósito específico. Então, são composições societárias e você vai fazendo. Por exemplo, fizemos empreendimentos junto com aqui de Santos, com a Besmon. Com a Besmon em Santos, então, com a Besmon também. Então, vamos fazendo essas composições e cada empreendimento, e principalmente um empreendimento que tem muita novidade, esse que nós estamos lançando, então nós fizemos o nome da sociedade de propósito específico, Incompral, que a Compral é uma sigla, né? Construtora Praias Limitada, e a Incompral Incorporadora Praias Limitada, né? Então, na verdade, é essa... Foi aí, então, que nasceu a Incompral, né? Nasceu a Incompral para essa novidade dentro do mercado imobiliário. Vamos falar da novidade, gente? Eu já estou ansiosa aqui para falar da novidade. Vamos lá, é um novo empreendimento que você está lançando em Praia Grande. Isso. E esse empreendimento... Qual o diferencial? Vai ser um empreendimento em multipropriedade imobiliária. Então, muita gente já se assusta. Vai entrar em multipropriedade? Que a primeira coisa que vem nas pessoas... Quem nunca teve nos seus momentos de lazer num hotel maravilhoso e vem aqueles promotores, olha, você quer um voucher, você quer jantar, você quer isso e aquilo, e você vai lá para a sala de vendas passa horas ali passa horas vendo e aquilo. Então isso é baseado na lei de multipropriedade. Sim. Mas isso é uma multipropriedade hoteleira. Exato. A lei é a mesma, mas tem duas aplicações, porque um hotel, ele é um empreendimento de base imobiliária. Talvez a parte mais cara do empreendimento hoteleiro seja a sua edificação, né, as suas instalações. Sim. Então, o que fizeram com a lei de multipropriedade? Criaram-se frações imobiliárias de uma atividade econômica, que é a hotelaria. Então, a pessoa, na verdade,
compra um plano de férias, mas tem uma escritura, porque o brasileiro continua com a tradição da Península Ibérica, né? Só se sente seguro tendo seguro a com escritura, né? Então, em vez de comprar um título de como já existia no passado, de planos de férias, mas as pessoas desacreditavam, né? Hoje, até hoje, no México, Estados Unidos, tudo, hoje tem o timeshare. Não tem escritura e todo mundo se sente confortável. No Brasil nunca pegou. Não pega, Não pegou. Então, são desconfiados, né? Se criou essa legislação. Foi no apagar das luzes, o presidente era o Michel Temer, que sancionou essa lei da multipropriedade, e hoje se dá escritura para um plano de férias. Tá. Mas o nosso empreendimento, nós não vamos entrar na hotelaria, eu não concordo com esse tipo de comercialização, mesmo, apartamento. Sim. E é o que nós fazemos desde 64, vender apartamentos para principalmente o nosso mercado, o grande ABC aqui, Grande São Paulo, né? Eu ia te perguntar isso, os seus principais clientes estão no ABC e Grande São Paulo? Sim. É isso? E eu vou te dizer, e veio gradativamente, nós já tivemos empreendimentos de 100% dos compradores ser para veraneio. E com o tempo, o último empreendimento que nós entregamos já foi 75% para morador e 25% para veraneio. Você acha que foi pós-pandemia isso? Que as pessoas tiveram uma outra visão? Não, é a visão... Qualidade de vida? Eu me sinto um pouco responsável por isso, porque a transformação que Praia Grande teve, muito foi lá depois da minha passagem pela Secretaria de Planejamento, gestão, urbanização da praia, o interceptor de águas pluviais da praia, então o transporte coletivo. Tá linda demais, linda demais. E esse negócio é que foi trazendo muito, e às vezes tem uma pontinha de ciúmes do Santista, né? A comparação Praia Grande, para lá e para cá. Então principalmente no boom do mercado imobiliário. Então isso foi realmente, até porque nós já contamos aqui em confidências, né? Mourão era do mercado imobiliário, o Yamauchi do mercado imobiliário, eu do mercado imobiliário, né? Então a cidade... mas não é jogando a sardinha só para o nosso lado, a cidade cresceu, todo mundo ganha, né? Muito, exatamente. Então, com esse interessante espírito. Esse número de não ser, de ser uma porcentagem alta, não de veraneio, né? E hoje... Interessante, porque as pessoas escolhem morar realmente na Praia Grande. Isso e o que aconteceu? Hoje a Praia Grande, o último censo mostrou que hoje tem mais habitações fixas do que de uso ocasional. Então, hoje, já está 53% moradores e 47% ocasional. Só que mesmo tendo 47%, por exemplo, você pega a Bertioga. Bertioga tem 80% ocasional e 20% residência fixa. Mas apesar da Praia Grande já ter menos de 50%, hoje é o município que tem mais domicílios ocasionais do estado de São Paulo, apesar de já ser menos 50%. E tem aquela velha máxima, cidade boa para o turismo, para o ocasional, é a cidade boa para se morar. Então, verdade, acho que Praia Grande conquistou, caminhou junto, porque eu acabo de chegar de uns dias de folga e fui para um lugar bem isolado da Bahia, na Península do Maraú. Ai, que delícia! E passei lá 7 dias. Passei 7 dias, mas o que tem lá? Tem praia e praia. Demais, né? E é muito sazonal. Então, por exemplo, se você vai, por exemplo, em temporada, alta temporada... É cheio. Algodões é super badalada, Barra Grande, agora Itaipu de fora. Agora, quando eu fui fora de temporada, é super vazio. Então, por exemplo, o que não acontece na Praia Grande. Andou de quadriciclo lá? Lá é o transporte oficial. Transporte, né? Que delícia. E aí, o que acontece? Praia Grande, na minha memória lá de 74, ou até antes de 74, acompanhando o meu pai, você tinha nitidamente o que era férias de julho, o que era as férias que eram muito maiores, né? Que eu estava na escola, eram 3 meses, né, de férias. Hoje as férias são todas curtinhas, né? Mas era nitidamente essa sazonalidade que morria a cidade.
Hoje ela tem vida própria. E tem muita gente, muito turista, e você falou da pandemia. Então a pandemia, com home office, com isso, quem então, que tem a oportunidade de, por exemplo... morar num local que tenha qualidade de vida. Venha e fazer as coisas híbridas, né? À distância. Então, por exemplo, isso foi o que desenvolveu a multipropriedade. Então, a nossa multipropriedade, diferente da multipropriedade hoteleira, que eles acabam falando, compra 2 semanas por ano, e para férias, assim, bem lugares turísticos, o nosso é para locais de veraneio. O nosso empreendimento são 12 semanas por ano. Quer dizer, se a pessoa quiser 1 semana por mês passar na Praia Grande, e 3 no seu local fixo, né? E muitos conseguem sair das suas empresas e trabalhar de home office 1 semana sem atrapalhar nada. Então, esse mundo moderno precisa de uma solução moderna em empreendimento imobiliário, né? Então, é essa ligação que foi motivando. Domingos, mas me explica o seguinte, por exemplo, eu compro um apartamento com mais quantas pessoas? Vamos dar um exemplo prático, assim, até para as pessoas entenderem melhor. Como é que funciona isso na multipropriedade? Na verdade, a unidade autônoma não é mais o apartamento. A unidade autônoma é a propriedade autônoma de tempo. Então, o apartamento, que é a área exclusiva, no condomínio você tem as áreas de uso comum, corredores, piscina, salões de festa, e os apartamentos, área exclusiva. Área útil, né? Área útil. Não é apartamento. Então, essa área útil, ela é dividida em 4 multiproprietários. Então, são 4 por área útil, por apartamento. Por apartamento. Tá. E esses 4 multiproprietários, tem 25% dessa unidade, mas ela não tem ligação, você não precisa conhecer o outro multiproprietário. Nem saber quem é. Porque a legislação foi muito evoluída, e só o Brasil tem esse tipo de legislação. O condomínio não é dividido em 4, cada um tem seu condomínio. A própria unidade é 1/4 do apartamento. O IPTU, já tem cidades, por exemplo, tem a lei federal que estipulou que tem que segregar o IPTU. Mas daí depende do Código Tributário Municipal. Por exemplo, a cidade de Olímpia já aprovou, então já tem lá muitos empreendimentos em multipropriedade, já sai um carnê de IPTU para cada multiproprietário. Praia Grande está prestes a fazer isso, porque já tem um empreendimento na Caiçara que já foi feito em multipropriedade. Então vai ter o lançamento tributário, já vai vir a lei para fazer a separação. Entendi. Então é totalmente independente. É um imóvel e você tem um mercado paralelo, todas as imobiliárias com o tempo vão poder ter ofertas de revenda de multipropriedade, diferente da multipropriedade hoteleira, que depende daquelas salas de venda dentro dos hotéis, e você acaba lá desistindo do teu plano de férias. E acaba, para você desistir, você acaba perdendo, você não tem um patrimônio. Na nossa modalidade, a multipropriedade imobiliária, vai ter o mercado secundário, você tem matrícula. Se você precisar dar uma garantia real para um financiamento, você pode oferecer a multipropriedade imobiliária como garantia. É um imóvel, em última análise é um imóvel. Tá, e aí eu tenho 1/4 desse imóvel que eu posso utilizar durante um certo período de tempo. E como que é feita essa escala entre os 4? E aí, talvez seja o maior segredo do nosso empreendimento. Então conta. Adoro porque segredo. eu tive, em 1999, quando teve a Expo em Lisboa, eu caí numa dessas salas de vendas e comprei um timeshare de um grupo Pestana, lá em Portugal. Um grupo muito bom, bons hotéis no Algarve, em Funchal. Depois veio para o Brasil. Acabei aproveitando. Tinha a unidade em Natal, tinha em Angra dos Reis. Só que também eu ficava como consumidor possesso, porque lá o português acabou. Ora, pois,
são 52 semanas o ano, divide em 52, começa sempre na quarta-feira e termina na quarta-feira. Pouco importa se eu cheguei a sair no dia 1º de janeiro, ter que sair do hotel, Exato, cheguei meio de carnaval, sair no isso, é. então, na verdade, ele não tinha mobilidade, e eu sabia exatamente quando eu comprava, quando que era a minha semana. E aquela semana, pô, podia não ser interessante. Daí nós fizemos o que nós batizamos de calendário inteligente. Então, para escolher essas 12 semanas, nós fatiamos o ano, por exemplo, em datas especiais. São 12 datas especiais por ano. E nós criamos especial 1, especial 2, especial 3. Então você vê que... Especial seria Réveillon? Acredito que são as datas comemorativas, feriados, réveillões. Então, principais. especial 1, como você falou do Réveillon, especial 1 é Réveillon, Natal, Carnaval. E quem que é o quarto especial 1? Ninguém sabe, porque tem ano que vai ser dia 15 de novembro, depende do dia cai que cai. numa quinta-feira, é muito bom. Se cair numa terça, é muito bom. E se cair no domingo? Não vale nada o dia 15. Então, a nossa convenção de condomínio, isso é tudo regulamentado na convenção, mostra que é o feriado que caia na terça ou na quinta mais próximo do verão. É assim que está escrito na convenção. Forma simples, não tem nomes, o advogado por florear. Cada um, o leigo pode ler a convenção e vai entender perfeitamente. Exato. Então, são 4 especiais 1, 4 especiais 2, 4 especial 3. Então, e tem uma prioridade rotativa entre os 4 multiproprietários. Então, num ano ele é o primeiro, se ele for primeiro nesse ano, no outro ano ele é segundo, e o último passa a ser o primeiro no próximo ano. Primeiro a escolher. A escolher, que é em novembro, quando se monta o calendário do próximo ano. Daí vai escolher... Já monta do ano inteiro. Do ano inteiro. Então eu já sei quais são as semanas que eu tenho o ano inteiro. Você é proprietária. E as semanas são 7 dias, é isso? Isso. Vão ser os 7 dias cheios. Tá. E daí ele vai pegar, escolher o primeiro, vai escolher um desses 4. Mesmo que ele escolha o Réveillon, ainda sobrou para o segundo prioridade. Carnaval, Natal e o melhor feriado. Então todos vão ter boas oportunidades. Daí o primeiro vai escolher um dos especiais 2, que muitas das vezes vai cair feriado sexta, segunda, que também são bons. Sim. Então, na verdade, diferente da multipropriedade hoteleira, quando eles vendem os planos. Tem o plano top, o plano super top, o plano prêmio, o prêmio best. Então, os nomes são bonitos, né? Só que um só pode escolher na baixa temporada, ou só pode escolher tudo, ou não pode escolher feriado. Nada funciona, então, na verdade, o nosso não. O nosso é uma propriedade. E aí vem, fora os especiais, vem os de alta temporada. Então, por exemplo, você tem garantido uma semana em janeiro, uma semana em fevereiro, uma semana em julho e uma semana em dezembro. Então, porque também você gente, tem... é coisa de engenheiro, né, montar isso. Essa é uma planilha. Imagina a planilha do Excel montando a agenda dos multiproprietários. E hoje, o protótipo saiu no Excel, isso é verdade. Mas hoje nós desenvolvemos um aplicativo e hoje nós estamos na época dos recursos tecnológicos, né? E o aplicativo, ele fica... Você baixou o aplicativo, você não precisa manual de instruções, porque ele vai te caminhando, escolha o seu especial 1, agora escolha o seu especial 2, e daí ele mesmo vai conduzindo. Que coisa impressionante, realmente eu não preciso nem conhecer os outros 3. Tudo na palma da mão, e mais, tem pessoas que adoram, mas muitos perguntam, mas os outros vendem 2 semanas por ano, por que você 12? Não podia ser 4, que já era o dobro dos outros? Não, porque são estilos diferentes. E nós temos a ideia, ter a propriedade autossustentável. Você ter uma segunda residência, uma terceira residência, porque, por exemplo, hoje segunda e terceira, hoje é para poucos ter uma em Maresias e uma em Campos do Jordão. Só que se esse modelo aí é possível. Continuando, você pode ter uma multipropriedade de 12 semanas em Maresias e uma em Campos do Jordão. Então, e aí os custos são praticamente 1/4 do... Exatamente. Então você às vezes consegue comprar unidades maiores, tanto é que o nosso empreendimento ele tem de um dormitório, tem de 2 suítes e lavabo, 3 suítes e lavabo e alguns especiais de 5 suítes. Olha, 5?
E por que que as 5 suítes? Porque hoje é um estudo também, o último censo, ele demonstrou que o número de habitantes por domicílio está caindo. Vem caindo ano a ano. Sim. Hoje já está em 1,57. Tem, somando o domicílio que tem 5, outro tem 4, tudo, e já na média, então você vê quantos domicílios tem a pessoa morando sozinha. Hoje verdade. É muito grande. Muito alto, E só né? 2 pessoas também muito grande. Só que não é porque mora as pessoas independentes que perdeu a macrofamília, ela continua existindo. Tem os cunhados, irmãos, Claro, os os tios, agregados, né? tem todo mundo. E cada vez mais os apartamentos, as moradias mais compactas, onde que é a festa do Natal? Onde que é a festa da Páscoa? Então nós temos um empreendimento, a pessoa pode comprar um apartamento com 5 suítes, com uma sala maravilhosa, com vista maior para o mar, abrigar até 17 pessoas com acomodações, sem colchonete na cama, na sala, chão, nem nada. Aquela coisa que põe até no corredor, gente dormindo, e a convenção não permite, mas também não precisa. Mas ele consegue ter, com isso, com um preço. Por exemplo, um apartamento desse de 5 suítes vai estar por volta pouquinho menos de 600 mil reais. Isso que eu ia perguntar, os valores, gente, ele já está até falando. E então, hoje, peraí, esse de 5 suítes, quanto? 600 mil. 600 mil. Se você for na Praia Grande e fizer uma pesquisa, ou pegar a pesquisa do Secov, que traz todos os números, um apartamento de 2 dormitórios, compacto, não na beira da praia, é 600 mil. Só que ele vai trazer quantos para isso? Ele vai pagar IPTU de 12 meses, ele vai pagar condomínio de 12 meses e não vai usar tudo isso. E quando quiser trazer a sua macrofamília, não acomoda. Então, esse você tem assim opções de... E essas são essas soluções que, se nós formos conversar todos os detalhes, nós vamos ficar o dia inteiro aqui. Ficar aqui 2 horas, mas eu ainda quero tirar só mais umas dúvidas rapidinho, Domingos. E o que entrega? Como é que é entregue esse apartamento? Ele é mobiliado, ele tem o básico, porque como é em veraneio, no caso, a pessoa leva a mala com a roupa, né? Só, porque o enxoval faz parte da propriedade, enxoval de cama, mesa e banho, copo, talher, muitas coisas as pessoas não têm onde mora, por exemplo, lava-louça, porque ninguém merece vir para o apartamento de lazer e sobrar no sorteio quem que vai lavar a louça do dia. Então, ele tem lava-louça, ele tem um grill, ele tem cafeteira para cápsula, ele tem... Então, tudo que é objeto de desejo você ter na sua casa, um forno de convecção, que às vezes você não tem na sua casa, lá vai ter. Então, você pode exercitar os seus dotes de mestre cuca uma vez por mês, né? É ótimo, então, né? Melhor ainda. Então, você tem realmente alto padrão da mobília, e isso... Só quem começa nessa atividade começa a ver. Por exemplo, os lençóis que estão especificados para eles são os melhores, muitas vezes, do que nós temos em casa. Por quê? Não é só questão de luxo, porque ele tem que durar, ele tem que ser lavado com outros tipos de produtos químicos diferentes da casa. Então, tem toda a excelência da atividade de hospitalidade, da hotelaria. Nós contratamos um consultor para trazer toda essa... Porque nós continuamos sendo, o nosso DNA de construção. Isso nós não temos dúvida, mas todo esse resto tem que buscar assessoria fora. Junta um pouco de modernidade com tecnologia, né, e está indo no caminho certo. E, por exemplo, se eu tenho ali a minha semana, que eu tenho direito, eu posso alugar para alguém, para terceiros, aquela minha semana? E você pode alugar, mas você não vai ter o trabalho de alugar. Porque a própria administração do condomínio é que tem o sistema de locação dinâmica. Eu estava falando que você escolhe as suas 12 semanas na palma da mão. Sim. Só que as pessoas, cada um tem o seu gosto, o seu perfil. Tem aquele cliente que vem aqui, nossa, eu sempre passei com papai e mamãe o janeiro na praia. E tem outro que já fala, papai e mamãe não gostava de vir em janeiro, gosta de vir quando a cidade está tranquila. Que é o contrário. Então, na verdade, pode se manter as tradições. Ele tem 12, a propriedade dele é 12, ele quiser vir 12, ele vem às 12. Mas, por exemplo, se nos nossos estudos, se ele quiser vir só nos especiais, que são Réveillon, Carnaval, janeiro, alta temporada,
se ele usar 4, ele puser as outras 8 para alugar, ele vai ter a segunda residência com despesa zero. Então, é isso que eu imagino. IPTU pago, condomínio pago, quer dizer, ele comprou e usa o resto da vida sem despesa. E usa 4 semanas boas e aluga 8. E ao contrário também é verdadeiro. Quem não gosta da cidade muito cheia, ele aluga as 4 datas e vem nas outras 8 sem ter despesa. E sem ter trabalho também. E sem ter trabalho. Aí tudo através desse aplicativo. Porque essa alocação dinâmica tem 2 funções. Não te dá trabalho, que todo mundo fala, é fácil alugar pelo Airbnb, é fácil. Não é bem assim. Cabeça, né? É até a hora que você vai fazer a primeira vez, é brincadeira. A segunda, a terceira. Mas quando você começa a ter que responder, você é anfitrião, ter que responder, você começa a ver que não é tão fácil assim. E você acaba perdendo muito dinheiro também, porque hoje em dia, com a gestão de locação, ninguém inventa a roda. É igualzinho a companhia aérea. Companhia aérea, eu acho que não tem 2 assentos com o mesmo preço. Não. Quem comprou mais cedo, quem comprou mais tarde, quem viu, e a companhia aérea estabelece que o voo vai levantar com tanto de receita, e ela é composto de todas as formas com preços diferentes. E a locação, também o nosso sistema que nós contratamos, isso nós não precisamos desenvolver internamente. Ele faz tudo isso, ele faz pesquisa diariamente de todas as locações da cidade, da região, de imóveis semelhantes, e ele vai te indicando se você pode aumentar o preço ou você é obrigado a baixar. E, por exemplo, empreendimentos que deixa a locação livre, você não tem como uma pessoa isolada ter essa, e começa, eu quero alugar, e aí começa a fazer concorrência com o teu vizinho. Exatamente. Na hora que você faz concorrência, você deixou de ganhar porque podia alugar por mais caro, o vizinho não alugou, ficou desalugado o imóvel, então o nosso é rateado, a locação, com esse sistema de ter melhores ocupação, baixa vacância. Então você acaba todo mundo ganhando. E o principal, o empreendimento ganha valor. Porque na hora que você começa a ver que a alocação não dá retorno, o preço da tua propriedade é intimamente ligada com os preços do que ele vale. Daí cai o preço. Então, nós precisamos das soluções ganha-ganha. Então, na verdade, é a locação pela locação dinâmica, a própria administração do condomínio que faz a locação. Que é uma segurança também para os dois lados, né? E faz o rateio. Agora, quando você escolhe o que você vai usar e locar? É em novembro, quando você for escolher as suas datas, e daí depois que você escolheu as datas, vem um localzinho para dar aqui. Quais eu quero locar? Você já define quais você quer locar e quais você vai usar. Então, e já fica o calendário do outro ano. Que maravilha. Isso foi o início, mas nós desenvolvemos mais ainda. Como nós chamamos esse sistema exclusivo nosso, locação dinâmica, o que acontece? E com o aplicativo é possível. Na semana você não pôs para alugar, mas de repente vem no sininho do aplicativo dizendo, olha, a ocupação das outras unidades, de quem pôs para alugar, já está acima de 90%. Você quer alugar? Então, se ele sabe que está 90%, você põe a sua, você não vai pôr, como existia nos antigos pools de locação dos flats, lá da década de 90, não deixava entrar outro para alugar, porque rateava já o baixo, mais um dividia mais. Aqui não, só quando está com 90% de locação é que você pode pôr o teu. Quer dizer, você não vai prejudicar nenhum dos outros. E nessa hora você fala, bem, olha, veio o sininho, está com 90%, vamos alugar aqui e nós vamos lá no Booking, que lá em Porto Seguro está com baixa lá, não está barato lá novo. E vamos lá para um lugar novo. Maravilhoso. Sem precisar das empresas de intercâmbio que tem na multipropriedade hoteleira, que elas fazem esse trabalho que hoje era muito importante no passado, mesmo, mas hoje você tem Booking na mão, você tem Airbnb. Muito fácil, tudo muito fácil. Gente, eu já quero. Quando que ele fica pronto? São 3 anos agora. 3 anos, está começando agora. Começa agora, no finalzinho do ano. Já estamos projeto aprovado, tudo, está em finalização da incorporação imobiliária, porque
nós somos do mercado imobiliário. Sim. E imagina, eu já fui presidente da Secovi, já fui diretor regional do Secovi, diretor regional do Sinduscom. Imagina lançar um empreendimento sem incorporação imobiliária, né? Não pode. E aí ficaria pronto então daqui a 3 anos. 3 anos. E o local? Qual é o nome da rua? Que bairro? Nós estamos ali na divisa da Tupi com a Ofician, Tá. na rua Monteiro Lobato. Bairro ótimo, né? Primeira quadra da praia. E a localização dele ficou, porque já está toda consolidado ao redor, ele ficou assim um privilégio de estar na face de trás da quadra, mas de frente para o mar, porque tem um vão enorme com prédios pequenos. Ai, então, que maravilha. A gente está vendo aí algumas imagens agora aí desse local que vai ser o prédio, a gente está vendo umas imagens. E então as pessoas podem conhecer, vai ter stand de vendas lá no local, vai ser montado. E nós temos aí um trabalho de realidade aumentada, realidade virtual. Então nós temos pode colocar o óculos e passear por dentro do seu apartamento. Se sentir no apartamento com toda, já. E outra coisa, a mobília no empreendimento imobiliário, o arquiteto pode voar, põe a coisa mais bonita do mundo, porque você está vendendo piso, paredes e tudo. Aquela decoração que tanto te encanta, verdade. É você que vai colocar depois. E no nosso nós tivemos que pôr a mobília, que já é a especificação do que vai ser. Então, na verdade, vai ser entregue realmente já com aquele que está prometido. Com que está lá nas imagens. Então, nós conseguimos ver andares também, nós subimos o drone lá, então você escolhe. Quantos andares? Os andares são 24. 24 andares. E aí, com o óculos, a gente consegue ter uma ideia do nosso andar. Em qual andar que você está, você seleciona o andar que você vai estar, você consegue ver a vista real do seu andar. Que bacana. Então, realmente é um empreendimento assim teve que exercitar, e eu falo brincando assim, mas é verdade. Nós fizemos um apartamento com jeito de praia. Não é aquela... e é difícil fazer o equilíbrio perfeito. Não pode ter a cara de um motel, que é aquela coisa fria. Não pode ser um apartamento com áreas exageradas, mas a sala tem que ser muito grande, porque então, por exemplo, o de 3 suítes, falei o de 5, tem o de 3 suítes, cada um tem a sua independência, mas todos querem assistir a televisão junta, então todos eles, a mesa de jantar é compatível com o número de pessoas, então às vezes nem na sua casa você consegue ter essa comodidade. Né? E o nome é Momento? Momento Residencial Turístico. Muito bacana então, o nome. o momento, ele vai marcar... O momento é esse. Perfeito, então, Domingos. Isso deu, acho que, uma noção, porque... E aí vai longe, porque como nós gostamos da brincadeira de criar esse aplicativo, então tem outras ferramentas que aí é um capítulo diferente, que mostra as soluções comunitárias. Então, em vez de ter aquele jeitinho de ceder a vaga, ter que conhecer o vizinho para pedir a vaga emprestada, tudo, hoje o próprio aplicativo faz todo o trabalho por isso, e chega ali a pessoa que não tem carro, vem. E às vezes é tão importante o carro para o outro, que quer trazer os amigos, a macrofamília, tudo, que aí também ninguém estabelece o preço. Aí é um algoritmo também que monta, a gente não cria nada, a gente copia, né? Como que o Uber estabelece preço? É a procura, demanda, né? Lógico. Então a vaga é a mesma coisa. Então chega assim, pode chegar num Réveillon, quem vai sem carro, disponibilizar a sua vaga, a demanda é muito maior de quem disponibilizou, pode ser que ela fique isenta de condomínio. Perfeito. Então, é isso. Cheio de detalhes. Verdade. Bom, chegou a hora do 2Vs. Vai e volta. A vida é? Um momento. Um hobby. Lazer na praia. Uma comida. Muqueca. Um lugar. O último, Itaipu de Fora. Momento é? Vida. E multipropriedade é o quê? Racionalidade. Perfeito. Obrigada, Domingos, pela sua presença aqui, por esse bate-papo gostoso, por nos contar um pouquinho da sua novidade e que as pessoas com certeza vão ter ainda muito mais dúvidas aí em relação a isso.
pode mandar até mensagem pra gente que a gente responde. E obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado. E olha, surpreendente, você me deixou descontraído, que normalmente quando eu vejo uma câmera eu fico nervoso. Ah, é nada, tá em casa aqui, Domingos. Obrigada, viu? De coração, obrigada. Um abraço.